Bom dia, Ana. Eu estou aguardando o pessoal. Tem mais alguns alunos para entrar, tá bom? E a gente começa a nossa aula, tá ok?
É, bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Tudo bom? Tudo, eu acho, eu tô caindo. Eu entrei aqui uma vez, mas aí eu caí. Minha internet tá um pouco ruim, então, assim, se eu cair, não estranhe. É Tudo porque a bem. região tá, tipo, bem oscilando mesmo, desde madrugada. Tá bom, tudo bem. Eu vou esperar mais 5 minutinhos aqui para ver se entra alguns alunos e a gente começa a nossa aula, tá bom? Tudo bem.
Oi, pessoal. Bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje, é, trabalhando aí no nosso, no nosso conteúdo. Já são quase 9 horas, porque senão vai ficar muito tarde para a gente começar, tá? Primeiro, eu queria fazer com vocês alguns exercícios relacionados aí à nossa aula passada que nós tivemos, né? De termologia. Vocês estão conseguindo ver o, o Word aqui, pessoal? Alô? Sim, tô conseguindo. Tá conseguindo? Tudo bem, beleza. Então vamos acompanhar aqui devagarzinho e vamos começar fazendo os exercícios aqui, tá bom? Bom, na aula passada a gente teve uma aula de termologia, tá? E aqui agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês relacionados ao que a gente aprendeu na aula passada, tá bom? Então, o primeiro fala o seguinte: uma cidade no sul dos Estados Unidos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Em uma cidade do sul dos Estados Unidos, um homem verifica que a temperatura às 10 horas da manhã é de 59 Fahrenheit. Às 12 horas, ele verifica que a temperatura aumentou para 62 graus Fahrenheit. Aí ele pede para determinar, letra A, o valor da temperatura em Celsius, e a letra B, o valor da temperatura em Kelvin registrado às 12 horas da manhã. Letra C, a variação da temperatura em Celsius entre os horários de 10 e 12 horas. Eu vou só aqui pegar minha calculadora, só um minutinho, gente. Voltei aqui. Então, às 10 horas da manhã, gente, a gente tem a temperatura de 59 Fahrenheit. E ele quer essa temperatura em Celsius, né? Então, vamos colocar aqui. Vamos realizar aqui a resolução. A fórmula, gente, é temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9, tá? Essa aqui é a fórmula para a gente encontrar a temperatura converter de Celsius para Fahrenheit, tá? Na escala termométrica. Bom, temperatura em Celsius é o que eu quero saber, né? Então vou repetir isso, dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, que dá 59, menos 32, dividido por 9. Deixa eu admitir alguém que está chegando aqui agora. Então aqui, 59 menos 32 dividido por 9 vai dar 3, tá? Então aqui a gente tem temperatura em Celsius dividido por 5, que é igual a 59 menos 102 dá 27, 27 por 9 dá 3, tá? A gente multiplica cruzado e vai achar que a temperatura em Celsius vai ser igual a 5 vezes 3, que dá 15 graus Celsius. Tá bom, gente? Bem simples, bem tranquilo. A gente já resolveu aqui a letra A. Alguma dúvida? Então, vou prosseguir. Vou prosseguir para a letra B. Letra B, ele pede o valor da temperatura em Kelvin registrada às 12 horas da manhã. Então, vamos lá. Letra B. Para a temperatura em Kelvin, a gente vai usar a outra parte da fórmula, né, que é temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 9, é igual
parênteses aqui, para ficar um pouco mais diferente. É igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5, tá? Essa aqui é a equação para a gente transformar em Kelvin. Bom, às 2 horas da manhã a temperatura era de 62 Fahrenheit, né? Então a gente vai ter 62 menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Então, 62 menos 32 dá 30, dividido por 9, dá 3,33, tá? Então, isso aqui é 3,33 igual a temperatura em Kelvin Então, isso aqui, pessoal, o que acontece agora aqui é que a gente multiplica cruzado, né? O 5 multiplica 3,33 vezes 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273. 3,33 vezes 5 dá 16,65. Que vai ser igual a essa temperatura em Kelvin menos... Opa, peraí que tá errado. Menos 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser 16,65 mais, que passou para o outro lado, né? 273. Que vai ser igual a 289,5. Tudo bem, gente? Alguma... Bom, vou continuar. E agora ele quer saber a variação da temperatura em Celsius no horário de 10 horas e 12 horas. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de variação, a equação ela muda um pouquinho, né? Então, deixa eu colocar aqui a fórmula da variação. Deixa eu ver se eu encontro aqui o delta. Variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura
sobre 9. Então, a variação da temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 62 menos 59, né? Graus Fahrenheit. Então, a fórmula vai ser 3 dividido por 5 é igual... Opa, desculpa. Essa variação é Celsius por 5 é igual a 3 dividido por 9. Então, se a gente multiplicar cruzado, vai ter 9 vezes a variação em Celsius, que vai ser igual a 3 multiplicado por 5. Então, a variação em Celsius vai ser 15 dividido por 9, né? Dividido por 9, que vai dar 1,66. Ou seja, você variar 3 graus na escala Fahrenheit significa variar 1,67 graus na escala Celsius. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse problema aqui? Tá tudo tranquilo? Bom, eu vou continuar aqui então, tá, pessoal? O próximo exercício ele fala o seguinte: uma barra metálica possui coeficiente de dilatação volumétrico 3 vezes 10 a menos 4 Celsius a menos 1 e é submetida a uma variação de temperatura de 400 graus Celsius. Considerando que inicialmente essa barra metálica possui comprimento de 1,27 metros, calcule letra A, a dilatação linear da barra, letra B, o comprimento da barra metálica, o comprimento final, né? Bom, pessoal, primeiro de tudo, a gente tem um coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Então, o coeficiente de dilatação volumétrica Peraí, deixa eu lembrar como é que eu usei. Eu não sei se eu usei o beta ou gama na aula. Eu não me lembro. Alguém se lembra? Se eu usei o beta ou se eu usei o gama? Não me lembro. Eu acho que eu usei o beta. Vou usar o beta aqui também. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica, ele vai ser igual a 3, esse valor aqui, né? 3 vezes 10 menos 4, isso menos 1. Mas para a gente achar a dilatação linear, a gente tem que ter o coeficiente de dilatação linear, tá? Então, o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear da barra, vou procurar o alfa aqui, o alfa é igual ao beta dividido por 3, tá certo, gente? Porque o alfa é igual o beta é igual a 3 vezes o alfa. Ele é uma dilatação em 3 direções, né? A dilatação volumétrica. Então, gente, o alfa, ele na verdade, ele é igual a 1 vezes 10 a menos 4 Celsius a menos 1, né? Que é esse valor aqui. Desculpa aí, gente, caiu aqui a minha internet, agora voltou.
1 vezes 10 a menos 4. Bom, agora que a gente já tem esse valor, a gente vai usar a equação, né? Vou escrever aqui para vocês. L0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Bom, então tá aqui. Essa é a equação que define a dilatação térmica dos sólidos, tá? A dilatação linear. O ΔL é justamente o que eu quero saber, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar esse cara aqui. Vai ser igual. Vai ser substituir, vai ser simples. O L0 é 1,27 vezes o alfa, que é 1 vezes 10 a menos 4, vezes ainda a dilatação, a variação de temperatura, que ele já falou aqui que é 400 graus Celsius. Então eu vou fazer aqui a conta, 1,27 vezes 1 vezes 10 a menos 4 vezes 400. Isso aqui vai ser 0,0508 metros. Beleza, gente? Então, essa aqui já é já a resposta da letra A. A letra B, ele pergunta o comprimento final da barra. O comprimento final da barra, pessoal, vai ser o comprimento inicial, né, mais essa quantidade que ele dilatou, né? Isso aqui fica demonstrado da seguinte maneira. Um ΔL é igual ao L menos o L0. Isso. Então, o Então, o L, que é o que eu quero saber, que é o comprimento final, ele vai ser o ΔL mais o L0. Então, o L vai ser 0,0508 mais
1,27. Serão 1,3208. Esse é o comprimento final. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo? Todo mundo entendeu tudo? Bom, agora vamos fazer a número 3, o último exercício. Em uma panela são colocados 500 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Uma pessoa deseja calcular a quantidade de calor necessária para levar essa água até a temperatura de 90 graus Celsius. Considerando que o calor específico da água seja igual a 1 caloria por grau Celsius, determine em quilocaloria a quantidade de calor necessária para essa elevação da temperatura. Bom, essa aqui é uma equação da calorimetria, que diz que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, aqui é bem simples de fazer, de resolver, porque tudo já foi fornecido, tá? Então, a quantidade de calor que eu quero saber é a massa, 500 gramas, vezes, vezes 1, que é o calor específico, e vezes a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então, aqui é 500 vezes 70 igual a 35.000 calorias. Isso em quilocalorias, pessoal. Uma quilocaloria são 1.000 calorias. Então, isso aqui é igual a 35 quilocalorias. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Vocês estão aí, gente? Alô, vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu tô, professor. Ah, beleza. Tranquilo. Bom, então agora a gente vai começar a caminhar na nosso próximo assunto. Todo mundo está assistindo aqui o PowerPoint? Todo mundo Eu está estou. conseguindo? Beleza. Beleza, beleza. Bem, pessoal, aqui hoje a gente vai começar a falar de uma outra parte da física que a gente chama de eletrostática, tá? Quando a gente fala de eletrostática, a gente está falando das cargas elétricas e como que essas cargas elétricas elas se movimentam, tá? Ou, na verdade, como que essas cargas elétricas interagem através do campo elétrico e da força elétrica, tá?
Primeiro a gente vai começar entendendo, falando um pouquinho lá de trás, de como que as coisas são formadas, de que as coisas são formadas e como que as cargas elétricas se estruturam, tá? Então, primeiro de tudo, a gente, para falar de carga elétrica, fenômenos elétricos, a gente precisa pensar no átomo, que é a menor parte de uma matéria. Então, todo material ele é composto de moléculas e toda molécula é formada por átomos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui da molécula de água. Você tem um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, por isso que é H2O, né? É duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Bom, quais são as partes do átomo? A gente tem o núcleo, tá? Lá dentro a gente tem prótons e tem nêutrons. E em torno do núcleo a gente tem um elétron orbitando. Os prótons têm carga positiva. Os nêutrons não têm carga, sem carga. E os elétrons eles estão orbitando em torno do núcleo com carga negativa, tá certo? Bom, e aí o Dufay, ele que foi um pensador físico muito antigo, ele enunciou a seguinte proposta: cargas elétricas de sinais iguais se repelem e de sinais diferentes se atraem. Então aqui, por exemplo, positivo com negativo, negativo com positivo vão se atrair, positivo com positivo vão se repelir e negativo com negativo também vão se repelir, tá? Então esse é um princípio básico aqui da eletrostática. Bom, e aí ele falou sobre os elétrons livres. O que seriam os elétrons livres? São elétrons da última camada que, por serem fracamente ligados ao núcleo, podem ser facilmente retirados do átomo. Então, olha só, vamos voltar aqui no primeiro slide. Vocês estão vendo que tem diversas órbitas, né, para esses elétrons circularem. Tem órbitas que estão mais próximas do núcleo, tem órbitas que estão mais distantes do núcleo, tá? Essas órbitas que estão mais distantes do núcleo, os elétrons que estão aqui próximos, eles vão ficar vão ser mais fortemente ligados, tá? Eles vão ter uma força de atração muito maior com o núcleo do que os que estão mais distantes. Os que estão mais distantes ficam fracamente ligados, então é simples de fazer com que esses elétrons eles saiam dessa órbita que eles estavam traçando, né, em torno do núcleo e se junte a uma outra órbita, ou então simplesmente se perca desse núcleo aqui. Então a gente chama esses elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo de elétrons livres. Então aqui a gente tem um exemplo de um corpo metálico, né? Aqui, por exemplo, você tem um corpo metálico que tem vários elétrons livres, porque a característica dos metais é de possuir muitos elétrons livres. Por isso que eles são usados para fazer fios e outros tipos de dispositivos que envolvam corrente elétrica, tá bom? Então, os fios, por exemplo, são classificados como condutores. O que são condutores? Materiais que conduzem eletricidade, tá? Os elétrons da última camada dos seus átomos são fracamente ligados ao núcleo, como eu já falou. Possuem muitos elétrons livres. Então, esses elétrons livres podem se deslocar, tá certo? E aí eles vão formar o que a gente chama de corrente elétrica, que é o que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, tá bom? Bons exemplos de como é que eu falo? Bons exemplos de condutores são os fios de cobre, fios de alumínio, metais em geral são classificados como excelentes condutores, tá bom? Agora, agora a gente vai falar sobre os isolantes, que são o contrário dos condutores, são materiais que não conduzem eletricidade. Os elétrons são muito ligados ao núcleo, os átomos, que compõem o material. E eles possuem poucos ou nenhum elétron livre, tá certo? Então, os exemplos de elétron livre de materiais isolantes são borracha, plástico, madeira,
E você tem alguns outros materiais também que são classificados como isolantes, né? Bom, aqui tem alguns exemplos, né, de condutores isolantes, né? Quando a gente tem um cabo, esse aqui é um cabo de eletricidade, né? Então, é um condutor que você tem na parte de fora um material isolante, para que você não tenha interferência elétrica nesse cabo, tá? E aqui por dentro você tem a condução de fato da corrente elétrica. Você tem aqui um cabo unipolar e um cabo multipolar com vários polos. Bom, e como que a gente classifica um corpo que pode possuir cargas elétricas ou não, tá? Quando o corpo a gente chama ele de corpo neutro, quer dizer que ele é um corpo que não está, ele não é eletricamente positivo e nem negativo. Por quê? Porque ele tem o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, tá? Então esse corpo ele é um corpo neutro. A maioria dos corpos que se apresentam para a gente no dia a dia, eles são neutros. Se houver qualquer desequilíbrio, esse corpo ele deixa de ser neutro para ser um corpo eletrizado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Quando esse corpo ele está com excesso de carga negativa, a gente diz que é um corpo que ganhou elétrons, tá? Por o elétron ter carga negativa, se ele tem um acúmulo de cargas negativas, quer dizer que ele ganhou elétrons, então esse corpo é negativo. Quando um corpo ele é positivo, é porque ele perdeu elétrons. Então a gente diz que esse corpo é positivo. A carga elétrica positiva ela não se desloca. Quem se desloca sempre vai ser os elétrons, tá bom? Aqui para a gente, para o nosso estudo, nós vamos fazer essa consideração, que só quem se movimenta são os elétrons. Então, quando a gente fala que um corpo está positivo, tá? A gente está falando, na verdade, que esse corpo ele está com falta de elétrons. Quando esse corpo está negativo, ele está com excesso de elétrons. Beleza? Tranquilo? Pessoal, tá tudo bem? Se tiver alguma dúvida, só me parar. Me fala aqui, tá bom? Bom, a carga elétrica do elétron ela é igual à carga elétrica do próton, tá? Desconsiderando o sinal. E essa carga ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá certo? Então essa é a carga elétrica de um elétron, beleza? Então quando um corpo ele está carregado, né, ele geralmente tem um excesso de cargas elétricas ou uma falta muito grande de cargas elétricas. E aí, para a gente saber o número de cargas ou o valor dessa carga elétrica, o que a gente faz? A gente multiplica esse valor unitário da carga vezes o número de elétrons que esse corpo possui, tá? Então a carga ela vai ser o N, que é o número de elétrons, vezes essa carga elementar, essa constante que é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Qual é a unidade da carga elétrica? É o Coulomb, tá? Que é esse C maiúsculo aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, então, agora eu quero falar com vocês sobre alguns processos que a gente chama de processos de eletrização. O que é um processo de eletrização? É um processo onde um corpo que ele inicialmente está neutro ou tem uma determinada carga e eu faço com que esse corpo ele fique eletrizado de maneira diferente da maneira inicial que ele esteja, tá bom? Então, a gente tem três formas de eletrização, ou seja, três formas de transferência de cargas elétricas, que é a eletrização por contato, indução e atrito, tá bom? A gente vai começar falando sobre a eletrização por atrito, né? O que é eletrização por atrito? Ao atritar dois corpos de materiais diferentes, eles trocam elétrons, tá? Todos os elétrons arrancados de um corpo vão para o outro corpo. Logo, as cargas ficam iguais, mas com sinais contrários. Um corpo fica com carga positiva, aquele que perde elétrons,
e outro corpo fica com carga negativa, aquele que ganha os elétrons, tá certo? A gente tem um exemplo muito bom disso, é a eletricidade estática, né? Que, porque os corpos eles acumulam as cargas quando eles sofrem um processo de eletrização, tá bom? Então, pessoal, a eletrização por atrito ela é muito comum, é aquele exemplo clássico que as pessoas fazem do pente, né? Quando pega o pente, passa pelo cabelo e depois passa várias vezes pelo cabelo e aproxima esse pente do papel. Então, quando ele faz isso, quando ele está passando o pente pelo cabelo, ele está atritando o pente com o cabelo, e aí está fazendo com que o pente fique com carregado positivamente, o cabelo carregado negativamente, e aí quando ele aproxima do papel que já está neutro, o papel, as cargas negativas do papel são atraídas pelo excesso de cargas positivas do pente, e por isso que eles se juntam, tá bom? Isso explica esse processo de eletrização aí desse, mais comum, né, que a gente conhece, mas tem diversos outros processos de eletrização, tá? Aqui acabei colocando um slide aqui por, por engano, depois eu vou resolver isso. Mas aqui, ó, tá vendo? Aqui é um exemplo de eletrização por atrito, tá? Aqui, ó, você tinha um vidro e tinha lã. A lã estava neutra, o vidro também estava neutro, tá? Aí eu comecei a esfregar o vidro na lã. Aí olha o que aconteceu, o vidro cedeu os elétrons para a lã, tá? E a lã ficou negativa e o vidro ficou positivo. E aí depois do atrito, olha o que aconteceu, o vidro ficou todo positivo e a lã negativa. A lã com excesso de elétrons e o vidro com excesso de prótons. Tá bom, pessoal? Deixa eu sair aqui. Aqui é o que a gente chama de série triboelétrica. São materiais que têm maior tendência de ceder elétrons e materiais que têm maior facilidade de receber os elétrons, né? Então, pele de coelho, vidro, mica, lã, eles, quando atritados, a tendência é que eles fiquem positivos. Esses outros materiais, né, cobre, enxofre, por exemplo, a tendência é que eles fiquem negativos, tá? Num processo de uma eletrização por atrito, tá? Agora, outro processo de eletrização, um processo chamado eletrização por contato. Nessa eletrização, o próprio nome já diz, né? Você coloca dois corpos em contato um com o outro e você tem a transferência de cargas elétricas, tá? Então, ao colocarmos em contato dois corpos condutores com cargas diferentes, eles trocarão elétrons até que tenha atingido o equilíbrio, né? Então, aqui vocês têm um exemplo, dois corpos A e B, o corpo A ele está positivo e o corpo B está neutro. Então, geralmente, na eletrização por contato, tá? Ocorre quando as quantidades de cargas elas são entre um corpo carregado e um corpo neutro, tá? Geralmente no dia a dia acontece mais com corpos que têm o mesmo tipo de material, tá bom? Então, vamos lá. Quando o corpo A é colocado em contato com o corpo B, as cargas negativas do corpo B elas migram para o corpo A, tá? Ele cede essas cargas. Por quê? Porque elas vão se sentir atraídas por esse excesso de cargas do corpo A. E aí, no final, depois do contato, quando eles se afastam, tanto o corpo B quanto o corpo A ficam positivos. Você podia perguntar, poxa, Rafa, mas por que a carga elétrica, as cargas elétricas do B, quando foram para o A, elas não deixaram o A de forma neutra? Porque geralmente, pessoal, na eletrização por contatos, isso quem diz é a experiência, o número de cargas que vai para o corpo A também não é tão grande a ponto de
fazer com que o A ele deixe de estar eletrizado, tá? Então, no final das contas, os dois corpos eles ficam com cargas iguais. Tudo bem? Tranquilo? Aqui, ó, tem a mesma situação, tá? Só que agora com cargas negativas. As cargas negativas são atraídas para o corpo B, né? Agora acontece o contrário. E aí o corpo B também fica com o mesmo sinal do corpo A, tá certo? Espera aí que agora... Bom, agora a gente vai falar sobre eletrização por indução, que é o terceiro tipo de processo, terceiro e último. Na eletrização por indução, você não tem necessariamente um contato físico de dois corpos, tá? Então você tem um corpo A e um corpo B, né, que inicialmente está neutro. Aí a gente aproximou um outro corpo que estava carregado positivamente. Olha o que aconteceu aqui. Os elétrons do corpo A, eles se aproximaram do bastão, né? E o que aconteceu aqui no corpo A? Se os elétrons se aproximaram aqui, as cargas positivas se aproximaram para cá, as cargas positivas fizeram o quê? Foram para essa outra extremidade aqui de trás do corpo A. E ela está encostada no corpo B. Olha o que aconteceu com o corpo B. As cargas negativas que estavam aqui no corpo B vão ficar nessa interface. E a carga positiva do corpo B vão ficar nessa outra extremidade aqui. Entenderam a ideia? Então você vai ter alguns elétrons migrando, porque está em contato, né? E você vai ter as cargas positivas aqui na extremidade de B. Aí, pessoal, olha só. Quando você afasta todos os corpos, tá? Depois da indução, olha o que aconteceu. Aconteceu que o corpo A ele ficou carregado positivamente, negativamente, né? Porque ele recebeu os elétrons do corpo B, e o corpo B ficou carregado positivamente porque ele perdeu os elétrons para o corpo A. Então você eletrizou os dois corpos sem necessariamente encostar, né, o corpo carregado nos outros dois corpos, somente por o que a gente chama de indução. Tá certo? Esse fenômeno pode acontecer fazendo aterramento, tá? Você tem uma esfera neutra, quando você aproxima, você vai ter as cargas positivas aqui, ó, nessa ponta, tá certo? E aí você vai ter as cargas negativas aqui, ó, ainda nessa outra extremidade traseira da esfera. Aí, do terra, o que vai acontecer, pessoal? Os elétrons eles vão subir, porque eles vão se sentir atraídos, né? Então você vai ter um excesso de elétrons nessa esfera, e a indução, olha o que acontece, carregado, tá certo? Então, esses são os três processos, pessoal, de eletrização que ocorrem na natureza, tá? Dessa maneira você consegue fazer com que um corpo que inicialmente estava neutro, ele se torne carregado, tá bom? Através de qualquer um desses dois processos. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Alô? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo, professor. Pelo menos eu tô tudo certo. Tá beleza. Então, a gente já está terminando a nossa aula. Bom, essas cargas elétricas, pessoal, elas podem se agrupar no vácuo. E quando a gente estuda essa carga elétrica, a gente pode estudar as interações que essas cargas elétricas elas produzem uma nas outras, tá certo? Então, o que essas cargas elétricas produzem uma nas outras, a gente podemos falar de dois fenômenos. O primeiro fenômeno é o fenômeno da força elétrica.
que é uma força mesmo, como se fosse aquela força que a gente estudou na lei de Newton, tá? Só que agora de força, uma força de natureza elétrica, tá? Essa força elétrica, as duas cargas, uma exercem na outra, que podem ser de atração ou repulsão. Vai dizer a de atração. E matematicamente, Rafael, como é que eu calculo essa força elétrica? Eu calculo essa força elétrica através dessa fórmula que está aparecendo para vocês. K0, que é a constante ela é de Coulomb para o vácuo, tá? Vezes carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado, tá? Essa força, ela é dada em newtons, ok? Então, a distância precisa estar no sistema internacional e o valor das cargas também precisa estar no sistema internacional. Ou seja, as cargas precisam estar em coulombs e a distância precisa estar em metro, tá? O valor dessa constante é sempre 9 vezes 10 elevado a nona. Newton metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado, tá? Esse valor é um valor de uma constante, então, portanto, esse valor ele não se altera. Tá ok? Beleza? Então aqui está falando um pouco o que eu estava falando, o que eu acabei de dizer, né? Que quando essas forças são de atração e de repulsão, e como que as cargas precisam, as unidades, tanto a distância quanto as cargas precisam estar. Aqui é o gráfico, mostrando um gráfico da força pela distância, ou seja, a força decai com o quadrado da distância, tá certo? Então a força tem um valor aqui. Quando essa distância aumenta em 1 metro ou 2 metros, na verdade a intensidade da força decai ao quadrado dessa distância. Por isso que esse gráfico é um gráfico exponencial. Desculpa, é um gráfico quadrático. Quadrático. É uma parábola que tem um decaimento quadrático aqui por causa desse d ao quadrado. Tá bom, pessoal? E além disso, a gente diz que essa força ela foi produzida por causa da atuação de um campo elétrico, certo? Ou o campo elétrico existe por causa da força. Na verdade, a gente não tem como dizer isso. Mas o campo elétrico quer dizer é, o nível ou o valor de interação elétrica que uma carga elétrica ela pode produzir em uma determinada região do espaço, tá? Então a equação do campo elétrico é muito parecida com a equação da força. Só que a equação do campo elétrico não tem duas cargas aqui. Tem apenas uma carga aqui, né? Então o campo elétrico ele é dado, na verdade, ele é a força dividido pela carga. Então, o que você vai ter aqui, substituindo a força, né, pela lei de Coulomb, que é K0, produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, você vai ter essa situação aqui, tá? E aí, cortando as cargas, você acaba tendo a fórmula aqui do campo elétrico. Tudo bem, pessoal? Eu queria mostrar para vocês agora uma coisa que a gente já trabalhou algumas vezes, né, que é o laboratório virtual. Para a gente ver.
Vocês estão conseguindo ver aí a simulação, pessoal? Sim. Beleza. Então, gente, olha só. Aqui, deixa eu reiniciar. Aqui a gente tem uma simulação onde a gente tem um Alan, né? E Aqui um pra mim não balão. tá aparecendo, não. Não? Não. Peraí. Aqui, eu reiniciei, gente. Vê se apareceu para vocês aí agora. Todo mundo vendo? Aqui pra mim ainda não foi, não. Ih, cara. Gente, ninguém tá conseguindo ver ou só o camarada que não tá conseguindo ver? Eu tô conseguindo ver. Quem não tá conseguindo é o Giovanni? Não, é o Eric. Eric, faz um favor. Tenta entrar e sair do Teams para ver se você vai conseguir visualizar. Eu vou tentar reiniciar aqui. Beleza. Tô te aguardando. Agora eu tô vendo. Às vezes é um problema mesmo. Aqui, gente. Então aqui eu tô mostrando para vocês o que a gente está falando de eletrização, tá? Então aqui a gente tem todos os copos aqui eles estão neutros, tá? Mas só que eu posso fazer, eu posso atritar esse balão. Então, olha o que acontece aqui quando eu começo a atritar. Ó, eu tô fazendo com que as cargas negativas, olha, elas se aproximam de uma extremidade, tá? E as cargas positivas da lã, elas fiquem numa outra extremidade, tá vendo? Ó. Agora, se eu afastar, epa, o balão ele vai grudar na lã, tá certo? Então, peraí. Olha o que acontece aqui agora quando eu aproximo ele da parede, ó. Como ele está com as cargas positivas, elas vão estar numa outra extremidade. Então, a gente vai ter uma situação onde... Peraí, rapidinho, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui. A gente vai ter uma situação onde que um vai estar eletrizado eletricamente com carga positiva e o outro vai estar eletrizado com excesso de cargas negativas. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é o primeiro experimento que eu queria mostrar para vocês. O outro. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Aqui agora,
eu vou mostrar para vocês como se comporta as cargas positivas e negativas no espaço, tá? Isso aqui, quando eu coloco uma carga positiva, olha o que acontece, olha o campo que ela produz, ó. Olha a deformação. Essas deformações aqui no espaço, que são produzidas, elas são chamadas linhas de campo. Elas são a forma que a gente tem visualmente falando, né, de verificar o valor do campo elétrico exercido pela carga positiva ou negativa. Se a gente coloca uma carga positiva ou uma negativa, notem o que as linhas fazem. Elas saem da carga positiva e se dirigem à carga negativa. Então, por isso que essas cargas se atraem. Estão vendo? Porque, geometricamente, o que acontece em termos das linhas de campo com campo elétrico é que essas linhas saem da positiva e vão para a negativa. Tá vendo? E aqui, se a gente colocar aqui eu tenho o sensor, e ele mediria quanto que está valendo o valor do campo. Tá certo? Então, conforme eu me distancio, o valor do campo ele vai diminuindo, evidentemente, tá? E vai diminuindo com o quê? Com o quadrado da distância. Então, nota, quando eu vou aproximando, o crescimento do vetor campo elétrico ele é muito maior. Quando eu vou afastando, ó, ele decai e chega uma hora que ele praticamente decai de maneira constante. Olha aqui, ó. Eu estou andando e continua com quase o mesmo valor. Mas como é quadrático o valor de crescimento e de decaimento, esses valores eles ficam, ó, eles vão aumentando muito rapidamente, tá certo? Aqui a gente tem alguns instrumentos, mas ainda não é para a gente usar agora não. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam aqui? As linhas de campo e como que funcionam o campo elétrico e a eletrização, tudo bem? Tranquilo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje a gente fica por aqui, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer os exercícios do AVA, tá? Semana que vem a gente vai fechar as notas, né? De quem está fazendo o AVA. A nossa matéria eu vou dar mais uma parte da matéria só na semana que vem, depois a gente já terminou. E a gente vai fazer a nossa avaliação. Lembrando que agora foi uniformizado, padronizado, a gente vai ter a nossa avaliação, vocês vão ter 12 horas para entregar essa avaliação, tá bom? Então eu vou postar lá para vocês vão ter, por exemplo, a gente colocou, a aula começa às 8 horas, 8h20, vocês vão ter até as 8h20 da noite para postar essa prova, tá bom? E aí vocês avisem para os amigos de vocês, porque vai ter os exercícios para fazer e tudo mais, então é necessário que vocês já estejam aqui vendo o que vai cair na prova, como faz os exercícios, tirando as dúvidas, tá bom? Porque a prova vai estar se aproximando, se não me engano, na semana do dia 16 de junho, se não me engano, então tá bem perto, então é importante estar por aqui. Tá beleza, pessoal? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Não, não. Então tá bom, pessoal. Um abraço grande para vocês até semana que vem, tá bom? Valeu, professor.